Egrégora Universo Divino Amor, Passatempo de Educação. Título do filme: A Corrente do Bem. Diretora do filme: Mimi Leder. Autor do trabalho: Pesquisa Formatação: Fernando Marins Leme, escritor amador. Dissertação: Apresentação no curso de graduação em Pedagogia. Fundação Vasconcelos e Souza, FAVASC, Faculdade Vasconcelos e Souza. Orientação docente, doutor em Direito, Cláudio César Soares Silva. Área de Filosofia. Discente, Fernando Marins Leme. Dissertação de Filosofia, O que o mundo quer de nós. Trabalho realizado sobre o filme A Corrente do Bem. Ano em que foi feito esse trabalho, 14 de abril de 2014. Nota conquistada, 8, 100% do valor. Sinopse. Dissertação, apresentação do curso de graduação em Pedagogia. Fundação Vasconcelos Souza, FAVASC, Faculdade Vasconcelos Souza. Orientação docente, Cláudio César Soares da Silva. Área de Filosofia. Discente, Fernando Marins Leme. Dissertação de Filosofia, O que o mundo quer de nós. Trabalho realizado sobre o filme A Corrente do Bem. Ano em que foi feito o trabalho, 14 de abril de 2014. Nota conquistada, 2, 100% do valor. Introdução. O filme A Corrente do Bem retrata a história de um professor e de seus alunos no início do ano letivo. Eugênio Simonetti, o professor de Estudos Sociais, e durante suas aulas fez um desafio aos alunos. Deveriam desenvolver um trabalho com o objetivo de mudar o mundo. Era uma proposta que instigava uma participação mais ativa no mundo onde viviam para deixá-lo melhor. Todos trouxeram ideias, algumas até interessantes, outras nem tanto. A maior parte delas desenvolveu atividade sobre o meio ambiente, sem muita inovação. Muitos de seus alunos, porém, Trevor McNeil, se destacou criando um jogo em que a pessoa, a cada favor recebido, tinha que retribuir para outras 3 pessoas, e assim sucessivamente. Seu trabalho tinha como base transformar a vida das pessoas, ou seja, mudar realmente o mundo. Ele chamou de Pay for Right. Passa adiante. Eugênio ficou surpreso com a ideia de Trevor e começou a discutir com os alunos para colocá-los em prática, em sala de aula e também na escola, não imaginando que ele poderia concretizar na vida real. Dissertação. Trevor McNeil vivia em uma família problemática. Mãe, pai biológico e avó, todos envolvidos com vício do álcool. Seu pai era um verdadeiro tirano doméstico, fazendo sofrer a família e seus subordinados. Início de ano letivo. Trevor e outros meninos de seu nível escolar, ao entrar em sala, conheceram Eugênio Simonetti, um professor de estudos sociais. Instantaneamente, os pupilos ficaram chocados com a sua aparência facial, provavelmente sendo proveniente de profundas queimaduras. Indagaram sobre a origem daquele problema, mas obtiveram uma resposta que não condizia com a realidade.
Iniciando as aulas, esse tinha como foco aguçar o instinto de análise e pesquisa de seus rebentos, falando sobre o amor e instigando a todos como cada qual deveria replicar tal atitude, trazendo um desafio aos alunos. Deveriam desenvolver um trabalho com o objetivo de mudar o mundo. Trouxeram várias ideias, algumas interessantes, outras nem tanto. A maior parte delas desenvolveu atividades sobre o meio ambiente, sem muita inovação. Um deles, seu aluno, Trevor McNeil, foi o primeiro a explanar a sua teoria, criando um jogo em que a pessoa, a cada favor recebido, tinha que retribuir para outras três pessoas, e assim sucessivamente. Seu trabalho tinha como base transformar a vida das pessoas, ou seja, mudar realmente o mundo. Ele chamou de Passe Adiante. Eugênio ficou surpreso com a ideia de Trevor e começou a discutir com os alunos para colocá-lo em prática, em sala de aula e também na escola, não imaginando que esse poderia concretizá-la na vida real. Cada uma delas se comprometeu em auxiliar mais três, e assim sucessivamente. Após o término da aula, Trevor começou a colocar em prática o que havia conjecturado, dando início, encontrando um homem drogado que estava procurando alimento no lixo, levando para sua casa e proporcionando roupa limpa e alimentação, inclusive oferecendo a garagem para pernoitar. E acomodado silenciosamente na carroceria de uma caminhonete, ali estacionada, entorpeceu. Arlene, a mãe de Trevor, foi a segunda tentativa. Arlene, quando chegou do trabalho, cansada, ansiosa para saciar o seu vício, dirigiu-se à garagem, onde havia encontrado escondido uma garrafa de bebida alcoólica, pois sempre que Trevor encontrava, imediatamente despejava o conteúdo na pia. Mas sua genitora a encontrou, sentou-se a saciar o seu vício, logo após adormecendo. Já no dia seguinte, ao circular pela casa, esbarrara com um desconhecido, notando que esse tratava-se de um homem estranho. Imediatamente colocou para fora de sua residência, sem saber como ele havia entrado. Seu filho tenta impedir, alegando a sua geretriz que se tratava de um novo amigo que estava a ajudá-lo. Mas mesmo assim, sua mãe, nada entendendo inicialmente a atitude de seu Trevor, expulsou o intruso e, abraçando seu rebento, levando para dentro. Após uma conversa, esse lhe informou que essa atitude foi gerada em decorrência de uma aula escolar. Sua mãe, sem compreender o porquê, dirigiu a escola a fim de tirar satisfação com o mestre de seu rebento, da forma como estava ensinando. Ela teve um atrito ao dialogar com o preceptor. Assim, impetuosamente se retirou da escola, indignada sobre o diálogo que tivera. Ao retornar à sua residência, notou ruídos estranhos vindo da garagem. Imediatamente, munida de uma espingarda de caça, partiu em direção a este, mas após muito alarde, aquele homem desconhecido
lentamente se erguia do seu lado oposto, se fazendo visto. Foi então que reparou tratar da mesma pessoa que na noite anterior expulsara de sua casa. Lá estava ele novamente, mas dessa vez estava também exercitando a sua parte da corrente do bem e consertar gratuitamente a caminhonete. Ela, espantada com aquela atitude, e pois, após alguns minutos de conversa, resolveu tratá-lo com educação e gentileza, onde ambos foram tomar café juntos. Por sua vez, a criança tramara um possível encontro entre seu mentor e sua mãe, pois em sua mente pensava que sua genitora namorasse o seu professor. Ele, Trevo, estaria livre. Em um possível retorno de seu pai biológico, com toda a sua ignorância e violência, não só ele, mas sua genetriz também estaria protegida. E depois de muitos contratempos, ambos começaram a se conhecer melhor, até o momento em que ficou íntimo. Dessa vez, ele dividiu com sua parceira a origem da esquemadura que cobria grande parte do seu corpo. Tudo estava correndo tranquilamente. Foi quando aconteceu o inesperado. O genitor de Trevo, ex-marido de Arlene, resolveu aparecer e ela o aceitou de volta. Consequentemente, entre o Eugênio e Simonetti, deixando que o casal se reconciliasse. Mas logo após algum tempo, o verdadeiro tirano doméstico, fazendo sofrer a família e seu subordinado, estava de volta, assim culminando novamente em outra separação. Nesse interim, aquele ex-drogado que, ajudado por uma criança, sai em busca de nova vida, mas como a oportunidade do destino, ao atravessar a ponte, novamente teve o ensejo de transformar outra vida. Foi quando conseguiu salvar um iminente suicídio. O tempo ia passando e a cada instante se propagava mais e mais a corrente do bem, proporcionando a um número maior de pessoas agraciada com essa prática, ajudando, ampliando o ato de amor ao próximo e ao perdão mútuo. Simultaneamente, a genitora de Trevo se reconciliou com sua mãe, também alcoólatra, que vivia ao relento como moradora de rua. E Eugênio Simonetti, professor de estudos sociais, o qual já sentia um afeto. Isso acontecia na própria escola. Já o jovem, após a conclusão do seu turno educacional, em companhia de outros colegas, estavam prestes a se dirigir às suas residências. Foi quando Trevor percebeu que um dos seus melhores amigos estava novamente sendo vítima de um ataque de outros alunos de mau caráter. Uma coragem enorme se apossou dele e foi ajudar o amigo. Imediatamente pulou de sua bicicleta, indo em defesa de seu companheiro. Mas, em uma malfadada oportunidade, foi brutalmente atingido por um estilete que o outro agressor carregava, deferindo uma facada em seu peito, vindo
provocar o seu falecimento. Mesmo com essa lamentável acontecimento, culminou a união definitiva de sua mãe com Eugênio, o professor de Trevor. E quando estavam em sua sala, assistindo à derradeira entrevista que seu filho havia feito, uma emissora de televisão perceberam a estranha modificação do lado de fora de sua residência, quando para lá se dirigiram. Tiveram uma surpresa, pois a todo momento mais e mais pessoas compareciam à casa para honrar e homenagear a postura daquele menino que, por iniciativa própria, se fez modo, resolveu fazer a sua parte, a fim de começar a responder o que o mundo quer de nós. Em diversas ocasiões, a vida nos oferece situações para avançarmos rumo ao amor. São oportunidades que temos para dividirmos muito ou pouco que possuímos com aqueles irmãos mais necessitados, seja ele de pouco poder aquisitivo ou carente de alguma coisa material ou espiritual, ou mesmo de um afeto, uma palavra amiga, um ombro para desabafar. São sábias oportunidades para darmos as mãos, nos amparando e fortalecendo para juntos vencer os percalços que a evolução nos propicia. À medida que trabalhamos, avultam em conhecimentos para compreendermos o valor do tempo e das oportunidades que a vida nos proporciona. Reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discursos estéreis e caprichosos. A vida nos recomenda que seja lembrado que é a vontade do Criador que se faça o bem, impondo silêncio e ignorância, a ignorância e a loucura da humanidade. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se restabeleça num dia. Nessa missão, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzem a caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino, antecedendo qualquer disputa. Convém dar algo de nós mesmos, pois isso é útil e conveniente. O bem mais humilde é somente sagrada. Se o homem levanta tantos problemas de difícil solução em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda a tão elevado ensinamento. A humanidade não compreendeu ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos transforma os corações, cada qual ministra o amor recebido na própria esfera de ação, sem, sem ideias egoístas de seu genitor para enriquecer, mas enriquecer no orbe. Mas o mais importante é servir como proveito para nos munir e ampliar sempre a força e a corrente do bem, paralelo com o poder do amor. Em todas as frentes, a benevolência para com os semelhantes é o fruto do amor ao próximo.
Fim do trabalho.